5 de abril de 2013 Sonic. Conheça a misteriosa lenda do game demoníaco do Sonic. Você provavelmente já jogou algum game do Sonic pelo menos uma vez na vida, não é verdade? Mas tem um jogo do ouriço que você nunca jogou, e provavelmente jamais vai querer jogar. Conheça a história de Sonic, o game demoníaco do mascote da SEGA. Existe uma coisa que o ser humano sempre irá temer, desconhecido. E existe uma outra coisa que faz o ser humano entrar no desconhecido, alheio até mesmo aos perigos que ele pode representar: a curiosidade. A curiosidade é o que nos move adiante e nos empurra para novas descobertas, algumas boas, outras nem tanto. E foi a curiosidade que levou um pobre fã do Sonic aos piores momentos de sua vida na lenda sinistra que você vai conhecer agora. Tom estava em sua casa, jogando tranquilamente famigerado game Sonic com Leachit quando, ao olhar pela janela, reparou que o carteiro havia acabado de deixar as correspondências em sua caixa de correio. Ele então pausou o game e foi apanhar as correspondências. Ao abrir sua caixa de correio, viu que o carteiro havia deixado apenas uma caixinha de CD e uma carta. Pela letra, Tom reconheceu que a carta era de seu amigo Quilly, de quem Tom não tinha notícias há 2 semanas. Em letras estranhas, como se estivesse com dificuldades para escrever, Quilly dizia: Tom, eu não posso mais ficar com isso. Eu tinha que me livrar disso de alguma forma antes que fosse tarde demais. E eu esperava que você pudesse fazer isso por mim. Eu não consigo fazer isso. Ele está atrás de mim. E se você não destruir este CD, ele irá atrás de você também. Ele é rápido demais para mim. Por favor, Tom, destrua este disco antes que ele venha atrás de você. Também é tarde demais para mim. Destrua o disco, e você o destruirá. Mas faça isso rápido ou ele irá pegar você. E nem mesmo jogue este game. É isso o que ele quer. Apenas destrua-o. Por favor, Quilly. Tom estranhou a carta de seu melhor amigo, sumido há 2 semanas, mas levianamente ignorou os avisos do game. Devia ser algum tipo de pegadinha, afinal. O que um simples game poderia fazer de mal a ele? Era apenas um game e nada mais. Tom pegou o CD, um simples disco sem nada de especial, onde lia-se nome Sonic escrito com caneta permanente. Ao ver o nome Sonic, Tom ficou muito empolgado, pois era fã do ouriço, então tratou de colocar o CD em seu computador, para jogá-lo. Após a instalação, a tela de abertura do game apareceu. Era o primeiro game do Sonic, um clássico que marcou gerações. Embora não fosse um jogo novo, Tom ficou imensamente feliz por poder jogá-lo novamente. Mas uma coisa estava terrivelmente errada. Ao apertar Start, a tela de abertura mudou por apenas uma fração de segundo antes da tela ficar preta. A imagem que apareceu neste frame era a tela de abertura do game bizarramente distorcida, com o céu escuro, a água vermelha, e onde deveria estar escrito SEGA 1991, estava escrito SEGA 666. Para piorar, o próprio Sonic estava mudado. Seus olhos estavam totalmente pretos e sangravam, exibindo um par de aterrorizantes pupilas vermelhas e brilhantes. Para piorar, estes olhos macabros pareciam olhar diretamente para Tom. Tom achou curioso, mas foi tudo tão rápido que ele pensou que aquilo era apenas um glitch do game. Após uma tela preta, uma nova tela apareceu com 3 save files de Sonic TDGOG 3, algo impossível de acontecer. A tela que mostrava os 3 arquivos de save por si só era muito estranha. O fundo era composto por algo parecido com nuvens vermelho escuras, como as da fase Bar Stardust Speed Vai do Sonic CD. E a música que tocava era estranha, bizarra, muito parecida com a que tocava no game Earthbound. Tom reparou nos 3 arquivos de save e mais uma vez se espantou. O primeiro arquivo era um save de Tails. O segundo era um save de Knuckles, personagens que sequer existiam no primeiro game do Sonic. Ainda mais bizarro era o terceiro arquivo, um save file nomeado como Robotnik, ninguém menos que o arqui-inimigo do Sonic. Vendo todas essas coisas estranhas, Tom concluiu que aqui não eram apenas glitches ou bugs. Aquilo deveria ser uma versão hackeada de algum game do Sonic. Esta era a explicação mais lógica, pois como seria possível o primeiro game do Sonic possuir save files do terceiro game e ainda contar com o próprio Robotnik como personagem jogável? E além disso, onde estava o Sonic? Apesar de todas estas bizarrices, Tom não se sentiu amedrontado e resolveu encarar o desafio, escolhendo Tails para começar o game. A tela ficou preta por alguns segundos e uma macabra risada pixelada soou. Então surgiu uma mensagem na tela. Em uma tipografia estranha lia-se apenas eu, AC1. Após isso, o game enfim começou. O cenário da clássica Grey Zone de Sonic 1 apareceu e Tails começou a correr ao controle de Tom. No entanto, a fase não possuía nenhum inimigo e progredia sempre em linha reta, ao som de uma estranha música que parecia tocada de trás para frente. Após 5 minutos em linha reta, Tails encontrou algo estranho. Parecia um dos animais que são salvos ao fim de cada level, mas ele estava morto. A partir desse momento, a música invertida começou a diminuir de volume e ficar cada vez mais lenta, e uma sucessão de animais mortos começou a aparecer pelo caminho, todos dentro de sinistras poças de sangue parecendo mutilados.
Para deixar tudo ainda mais estranho, a cada animal que Tails passava, sua expressão parecia ficar diferente, como se o próprio personagem estivesse ficando triste, se é que isso era possível. Ao fim da fase, os animais e a música sumiram. Tails continuou correndo até que de repente parou, e diante dele estava Sonic, de costas e com os olhos fechados. Tom Stone começou a assistir o que parecia ser uma cutscene. Tails parecia estar feliz por rever Sonic, e foi se aproximando lentamente dele. Conforme Tails chegava perto, um estranho som de estática surgiu e começou a ficar cada vez mais alto. Quando Tails chegou perto de Sonic, que parecia estar ignorando, e esticou seu braço para tocar nele, o ouriço abriu os olhos, os mesmos olhos negros com pupilas vermelhas que apareceram no início do jogo. Depois disso, tudo ficou preto por alguns segundos, e o primeiro contato aconteceu no meio da tela preta. Uma mensagem cabulosa apareceu para Tom. Olá. Você quer brincar comigo? Como dito, a curiosidade nos move adiante, ela nos dá o desejo de descobrir coisas que não conhecemos, e foi a curiosidade de Tom que prevaleceu sobre seu medo neste momento. Por mais que ele desejasse parar de jogar naquele exato momento, sua curiosidade o obrigou a seguir adiante. E diante dele era a próxima fase, título de nenhuma fase conhecida dos jogos do Sonic. A fase começou, e tudo parecia em chamas. Não havia mais nada no cenário a não ser o chão e o fundo, que mostrava uma das florestas do jogo sendo consumida por um fogo insaciável. Tails estava lá, mas nesta fase ele olhava diretamente para o jogador, fazendo gestos como se estivesse em desespero, como se implorasse para que Tom o tirasse daquele lugar. Assustado, Tom começou a correr com Tails, como se tentasse sair daquele lugar. O próprio Sonic apareceu, seguindo Tails como se estivesse planando sobre o chão. Uma nova e dramática cutscene se iniciou. Tails tropeçou, caiu e começou a chorar. Sonic apareceu diante dele, com seus olhos negros por onde agora escorria sangue, e seu rosto estava diferente, apresentando um sorriso estranho, psicótico, como se ele estivesse apreciando o sofrimento de Tails, que encarava horrorizado. Numa fração de segundo, Sonic avançou para cima de Tails, e imediatamente um som muito alto, que parecia um grito angustiado e distorcido ecoou. A tela ficou preta mais uma vez. Você é muito lento, quer tentar novamente? Desafiou o game macabro, ao som da gargalhada sinistra. Tom estava em choque com o que tinha acabado de ver. Tails estava morto, assassinado pelas mãos do próprio Sonic. A tela de seleção de personagens reapareceu, mas o save file de Tails estava diferente. O personagem não estava mais lá, mas no quadro acima, havia uma imagem de Tails, com olhos negros e sangrentos, pelos escuros e uma expressão mórbida no rosto. Tom imediatamente escolheu Knuckles para continuar o game, tentando fugir daquela tela com a imagem morta de Tails. A risada irrompeu, já indicando que algo sinistro viria a seguir. Coluna... I'm going to fly for you.